vou contar uma historinha aqui, ó. Imagina você, né, comendo, né, numa pizzaria, e você tá lá com a sua família e de repente o seu pai começa a brigar com a tua mãe, ou a tua mãe começa a querer mandar no seu pai, e os dois começam a brigar, e você tá lá comendo pizza, né, comendo pizza e tomando um vinho, né, comendo pizza, jantar em família, de domingo, fomos na pizzaria, e aí começa a surgir um conflito ali familiar. E nesse conflito familiar, você se sente contrariada, porque assim, aquilo, nossa, eu não acredito que está acontecendo com a minha família, eu não aceito isso, isso é inadmissível, minha mãe mandar, mas você não fala nada, você só está ali, né, comendo a pizza, querendo esganar os dois, de vergonha de todo mundo. O que será que vão pensar? Olha a insegurança. O que será que as pessoas vão pensar de mim porque meus pais estão brigando aqui na mesa na frente de todo mundo? Então, quando fizer esse processo, o subconsciente ele pode registrar, inclusive o quê? O horário, a noite, ele pode registrar pizza, ele pode registrar vinho. E aí surge aquelas pessoas que, nossa doutor, quando eu chego em casa ou quando eu vou numa pizzaria, eu como pizza, me dá enxaqueca. Quando eu tomo um vinho, deve ser o meu fígado que está mal. Eu tomo vinho, me dá enxaqueca. E aí você percebe o quê? Que a pessoa vivenciou muitas situações estressantes se alimentando de glúten, por exemplo, comendo pão, comendo lasanha, comendo pizza. E pode chegar um determinado momento que o nosso cérebro identifique o glúten com algo estressante. Olha que louco isso. O nosso subconsciente, ele registra, olha, esse tipo, quando eu como esse tipo de alimento, ou por exemplo, você vive uma briga, uma contrariedade familiar com o seu marido, você vai lá e come um pão, você vai lá e come um doce, você vai lá e come açúcar. Aí toda vez que você come açúcar, você tem enxaqueca. Por quê? O seu cérebro subconsciente acabou de registrar que açúcar é perigo, glúten é perigo, lactose é perigo. Vocês entendem? À noite é perigo, no meio da tarde é um perigo. Por quê? No meio da tarde você passou por uma reunião, que você foi colocado em saia justa, você sentiu medo, achou que poderia perder seu emprego. Estou dando situações corriqueiras que aparecem para mim ali no consultório, e que a gente faz esse processo de identificar o trauma e fazer uma ressignificação. Mas essa ressignificação, é óbvio, depende de cada um, né? Da aceitação, da forma como a pessoa vai conduzir isso, né? Mas isso fica muito claro quando a gente coloca as técnicas para identificar o trauma. Então, quando a gente faz as perguntas exatas, né? Quando a gente faz a pessoa voltar para o momento exato, quando a gente descreve tudo aquilo que está envolvido com o trauma, obviamente a pessoa ela consegue encontrar com mais facilidade esse trauma, e aí ele começa esse processo de conscientização, de ampliar a consciência sobre aquilo que gerou para a pessoa, né, aquela dor de cabeça. Então é isso, às vezes a pessoa está normal, está bem, está em casa, ela comeu um glúten, ela comeu uma lactose, o cérebro dela assim, olha, estresse. Só que, olha como que o nosso cérebro é interessante. Está acontecendo alguma coisa? Não, não está acontecendo alguma coisa. Já aconteceu, mas não está acontecendo mais. Só que como eu não mudei a forma de enxergar sobre aquela situação, o meu cérebro começa a lançar um processo inflamatório contra si só. Uma doença, às vezes autoimune, uma intolerância, uma alergia, né? Ele começa a inflamar o seu próprio corpo, entre aspas, né? Porque geralmente as pessoas falam, isso é genético, isso é aleatório. Não é, tá? Só quem presta atenção exatamente nas coisas como são, olham dessa forma, tá? Isso não é achismo, isso é quem presta atenção. Se você quiser falar assim, isso não existe, ok, isso não existe, para você não existe. Mas se você prestar atenção, contra fatos não há argumentos. E nada melhor do que os resultados.